Olá, está começando mais um Leiga, Partilha! Eu sou Luciana. eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. E para os marinheiros de primeira viagem, lembramos o porquê do nome Leiga Partilha. Leiga é aquela pessoa que ela, é inexperiente em algum assunto. E leiga também é a nossa posição, né? Nós não somos ordenados na Igreja Católica dentro, né, daquilo que nós conhecemos como hierarquia, consagrações e votos. Então, somos leigos, participamos e fazemos parte do povo de Deus, do corpo da igreja, né? O corpo santo da igreja. Então, somos leigos. Nesse podcast, que é um podcast, é um programa de áudio, né, gravado, nós, leigos e leigas, partilhamos os nossos sentimentos e impressões na leitura do Evangelho. E hoje, nesse episódio 10, vamos para o João 10, capítulo 10. Mas antes, os comentários dos ouvintes sobre o episódio passado, Letes. Eu gostaria de agradecer alguns fiéis nossos. Se eu esquecer de alguém, perdão, eu tento falar da próxima vez. Eu queria agradecer a Simone Bastos e a Nilza Crepaldi, que são de Curitiba, a Jamile Coelho e a Dulce Mendes, de São Gotardo, Minas Gerais, a Marcelinha Vilhena, que é nossa amiga, que eu vou ser sincera, eu não sei onde ela está agora, se ela está em Cornélio em quarentena. Beijo, Marcelinha. Beijo, Marcelinha. A Cláudia também, a Claudinha Cade, a Regina Lopes, também de Cornélio. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. E eu gostaria também de dar um recadinho a que está rolando nas redes sociais e que você ainda também pode fazer parte. Gente, é válido só no Instagram, ok? Tem algumas pessoas que compartilharam e comentaram no post do Facebook, mas é válido para os comentários no Instagram, até porque é um aplicativo que sorteia, então ele pega exatamente esse post. Mas não tem problema, porque ainda dá tempo de você ir lá e comentar e marcar o episódio, ler lá as regrinhas certinhas e a gente conta com a colaboração de vocês e a providência divina para a pessoa que vai ganhar esse prêmio. Mari, você tem alguma coisa a acrescentar? Somente que dessa vez, como eu havia comentado anteriormente, falei, é família, né? Ninguém comenta. e eu fui surpreendida pela Maria Batista, minha madrinha, que ela ouviu e disse assim que era um projeto muito, muito assim, inovador e que ela estava muito feliz de ver esse ar novo, esse diferencial na questão da evangelização e deu maior força, falou para a gente continuar. Então, obrigada, madrinha, obrigada por acalentar o meu coração todo em gozo. Agora eu já estou mais suprida. Então agora vamos para a leitura. Alex vai fazer a leitura para nós hoje. Então hoje é o anúncio do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Agora, hoje quem fará a contextualização para nós é a Mari. Mais uma vez, para a resposta da Leiga Partilha. Quero dizer que, como todas as meninas, né, a gente
fica bem intrigada mesmo para poder contextualizar de uma forma que seja fácil para que todos entendam, né? E meu maior questionamento é: em que ponto da vida de Jesus está agora, né? Porque é Jesus falando, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, né? Essa porta sou eu, né? Que eles me escutem e tudo mais. Então, eu até utilizei os meus universitários, Dona Cleusa, minha mãe, algumas orientações e tudo mais, para que realmente pudesse sanar essa dúvida, né? Ah, mas nossa, né? Você é tanto tempo. Gente, que sempre tem coisas novas para que a gente possa aprender e também que tem muita coisa que a gente ainda, acho que mesmo lendo, a gente nunca vai saber de tudo, né? Nunca vai ser conhecedor de tudo. Da contextualização, qual é o momento da vida de Jesus? Então, os discípulos de Emaús, né, foi a aparição de Jesus. Agora, nós retomamos a vida pública de Jesus. Então, nós vamos perceber que a crucificação de Jesus vai acontecer a partir dos capítulos 18 do Evangelho de João. Então, como nós estamos no 10º capítulo, então Jesus ainda não foi condenado, ele não foi crucificado. Então, nós estamos na orientação do próprio Jesus, do próprio Cristo. E que daí a gente pode fazer, então, um paralelo, né? Jesus, então, ele realmente afirma para os discípulos: eu sou o bom pastor. Mas o que ele está querendo dizer com tudo isso nesse momento? Ele está querendo dizer que eles estavam sendo perseguidos. Ah, mas então ele estava querendo dizer que Abraão, Davi, todos aqueles que vieram como profetas antes dele não eram reconhecidos, eram ladrões? Não, não é isso. Por quê? Porque os outros, né, que ele diz, não são esses. Por quê? Porque esses estavam unidos à verdade. E Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, como verdade, os apóstolos, profetas, eles estavam unidos a Cristo, pois eles anunciavam, profetizavam a verdade que havia de acontecer. Então, Jesus, nesse momento, não está se relacionando aos profetas, ele está relacionando aos religiosos, então, os grandes líderes da época, vamos dizer assim, né? Os reis, os reinados, ou aqueles que tinham o poder em suas mãos, os líderes do governo, vamos dizer assim, aquele que estava mesmo à frente do povo, né? Então, Jesus, quando ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele está dizendo nesse sentido. Então, quando Jesus estava mencionando os falsos profetas, ele estava mencionando, ele estava dizendo, falando sobre aqueles que eram a referência do povo e que muitas vezes não estavam preocupados com a vida do povo, com a necessidade e sim com o ganho próprio, com o benefício próprio, né? Então isso quer dizer o quê? Que eles se faziam distante do caminho, da verdade e da vida, e principalmente do mandamento primordial de Jesus, que é o amor ao próximo. Então por isso que ele diz, né, que ele é o bom pastor, porque somente o pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas, né? Então, Jesus já está profetizando o que haveria de acontecer neste momento da vida pública dele. Então, por isso que é bonito esse paralelo que ele faz, né? Já anunciando e também deixando já para os discípulos a ordem, né? Que eles iriam continuar a missão, mas que eles deveriam estar ligados a Cristo, a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele alega que aqueles que vieram antes dele, que no caso são os líderes religiosos, os fariseus que estavam perseguindo Jesus, não eram os profetas,
Por quê? Porque não se uniam à verdade do amor, né? A verdade da motivação da vontade de Deus. Então, por isso, né, que ele vai dizendo: somente terá a vida eterna aquele que passar por essa porta. Que na verdade é o quê? É a porta do amor, né? É a porta do cristocentrismo, né? Onde Cristo é o centro, onde nós temos como referência a verdade, né? Que é a verdade do amor que ele deixa como mandamentos para nós. Então, mesmo para que a gente possa entender que a condição de pastor de Jesus é o que faz ele ser esse pastor, é isso que a gente vivenciou agora, né? Ele se doar por inteiro. E aí, por isso, e se doa por quê? Por confiar no povo, se confiar no homem, por ainda ter esperança e por amar mais tudo a nós, né? Então, por isso que somente aqueles são capazes de amar como Jesus amou, é que vão ser essas ovelhas, né? Esses seguidores, esses continuadores. Jesus dá uma ordem, né? Para que a gente possa seguir a verdade que é Jesus. A ordem dele é não se permitir ouvir outras vozes ou reconhecer outras vozes. Vozes que muitas vezes buscam interesse próprio, benefícios próprios, pensando somente no seu próprio eu. Então, é bem nessas questões que o Evangelho de hoje tem para nos direcionar essa vida, direcionar o nosso pensar e o nosso agir. Muito esclarecedor, Mari, muito obrigada. Eu vou Imagina. iniciar Eu minha espero que tenha reflexão. dado para entender, porque agora parece Com que certeza, não. Foi muito esclarecedor, muito mesmo. Muito obrigada. Nessa leitura, né, Jesus usa o método que ele mais gostava, né, que era as parábolas, né? E nesse ele traz a explicação ainda explícita, né? Porque os discípulos ficaram confusos, daí ele falou: gente, então tá bom, vocês não entenderam? Eu sou a porta. Exatamente. Acho que ele queria falar assim: vocês são uma porta, eu sou a porta. Eu pensei a mesma coisa agora há pouco. Eu falei, Ai, gente, eu demorei pra pegar piadas, agora que eu entendi. Não, Jesus não faria isso, ele era muito educado. E, assim, o que ele quer dizer, né? Que ouvindo o que ele diz, seguindo as orientações, mais ou menos no mesmo sentido que a Mari colocou ali, né? Nós estaremos fazendo a vontade de Deus. É isso que ele quis dizer por ser a porta, né? Que eu imagino que ele quis dizer. E a gente seguindo as orientações dele, que na verdade são orientações de Deus, que a gente vai ter a salvação da nossa vida aqui terrena, né? Porque seguindo as orientações de Deus, nós estaremos fazendo aquilo que é certo. E teremos a salvação na nossa pós-vida, na nossa vida eterna, né? Que seria a salvação da nossa alma. Eu queria propor nesse evangelho uma ótica sobre duas perspectivas, né? Nós discípulos, nós seres humanos, leiguinhos e leiguinhas, religiosos e religiosas, como ovelha, né? Como ovelha dessa leitura, dessa parábola, e como a pessoa que está tentando entrar do lado de fora, está do lado de fora tentando entrar. Como ovelha, a gente tem que ouvir a voz do pastor, que o Jesus ali, acredito que além de ser a porta, ele também é o pastor, né? Ele se diz como porta, mas eu acredito aqui também que pode ser encaixado nessa analogia. E não podemos seguir o ladrão, né? Nós, enquanto ovelhas, temos que ouvir realmente quem está interessado no nosso bem-estar. E não ouvir o ladrão, que é tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que é ruim, né? Que vem roubar a nossa alma, literalmente, né? Fazer com que acabamos fazendo coisas ruins, né? E sob a perspectiva de nós sermos essa pessoa que está tentando entrar pela janela, está tentando surrupiar ali, está tentando burlar o sistema, digamos assim, né? A gente está querendo entrar por não pela porta, então também não podemos fazer isso, né? Assim, temos que fazer a coisa certa, que é passar pela porta, né? Às vezes é mais fácil tentar entrar pela janela, porque pela porta tá meio difícil.
Às vezes é menos vergonhoso tentar entrar pela janela, porque lá pela porta dá uma vergonhinha. Às vezes é mais lucrativo tentar entrar pela janela do que pela porta. Mas, né, nós temos que largar esse jeitinho e de querer dar, né, essa questão de querer dar um jeitinho na coisa e ouvir a nossa consciência, que para mim é a voz de Deus, né, a consciência pode ter esse nome, né, mas para mim na verdade é a voz de Deus, que é assim: "Não faça, não dê esse jeitinho, você sabe que não é o certo, faça conforme você sabe que é certo", né. E para os 2 casos, sendo a gente ovelha ou sendo a gente a pessoa que está do lado de fora querendo dar o jeitinho, qual é a resposta para agir de maneira correta? É procurar agir como Jesus, né. É ele é a porta, então nós temos que procurar fazer as coisas sempre nos perguntar o que Jesus faria nesse momento, nessa situação. E acho que essa vai ser a resposta correta sempre. É difícil, não é fácil, né, nem um pouco, fazer como ele faria, né. Às vezes dá uma vontadinha de fazer diferente, ou às vezes dá uma vontadona de fazer diferente, mas assim, se perguntar: "Ai, o que que eu tenho que fazer?", para, pensa e fala: "O que Jesus faria?". Muito obrigada, Luli, Mari, também pelos esclarecimentos, porque também quando eu li, eu me questionei nessa questão, nossa, mas então, e Moisés, e Abraão e os outros, né, que ele estava querendo dizer, então foi bastante esclarecedor. E eu refleti vários pontinhos. Primeiro, reconhecer pela voz. Isso me faz refletir sobre a questão da intimidade, né? Quem são as pessoas que a gente mais reconhece pela voz? Eu pensando assim, em geral é minha família, é a voz da Mari, é a voz da Lu, é a voz da minha mãe, então da minha família e amigos. Com relação também os estranhos, eu lembro sempre da minha mãe, quando eu era criança, e eu acho que muitos pais fazem isso, falava bem assim, olha, se você estiver andando na rua e algum estranho vier falar com você, você não responde. Então, eu acho que isso chama-se zelo, e zelo é amor. E é esse zelo que o pastor, né, nosso pastor Jesus, tem pela gente. Ele tem um amor, ele tem uma preocupação, igual nossos pais têm por nós. E eu lembrei também de uma outra questão que puxa um pouquinho para isso que a Lu refletiu, de quando a gente ouve outras vozes e quer entrar por outras portas, né? Fazer um tapetão, entrar pelas portas do fundo. Numa época da minha vida, eu estava tendo umas atitudes que não eram muito condizentes com aquilo que eu acredito que são os meus princípios. E uma amiga mesmo, muito assertiva, veio falar comigo. E ela falou assim: olha, Lê, você está dando muito ouvido para essas pessoas e o seu comportamento está diferente. E eu acredito que ela foi uma pessoa que veio, viu, assim como Jesus, e viu que eu estava dando ouvido a falsos profetas, entre aspas, e por isso tendo atitudes que iam contra a porta da moral, né? Que eu acredito que Jesus seja. Então, Jesus, ele não está mais fisicamente com a gente, mas ele deu o Espírito Santo, ele deixou tudo isso que a gente está falando de comentário, ele continua sendo guia. E ele, acho que ele mostra a sua porta através também das pessoas que amam a gente verdadeiramente. Então, a minha reflexão é quando eu escuto esse evangelho, é claro que cada vez é uma coisa especial, mas sempre acaba sendo uma coisa especial e mais essa parte me relembrando, né? Que é o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes o ladrão não vem só como roubo de tirar, mas vem pela a ilusão, né? Mas o que que você está querendo dizer isso? Eu estou dizendo no sentido dos meus pensamentos, dos pensamentos que não são bons. Um padre uma vez, Padre Ernest, falou, não, Padre Omar,
falou, nós temos, quando nascemos, é algo que vem do pecado original, né? Que é aquela questão até da historinha do anjinho e do diabinho que fica, né? Então, o bem e o mal de nós. Então, às vezes que eu me deixo inclinar para os maus pensamentos, inclinar pelas más visões, os maus olhares, a forma de ver então eu vejo ao meu refletir como aquele ladrão, como às vezes que eu permito que essa inclinação que eu temos em nós, que é uma grande luta, né, esse embate na nossa vida é isso, né? Nós realmente lutamos contra o bem e o mal, mas o bem e o mal que existe dentro de nós, né? E que muitas vezes a gente precisa enforcar ou colocar a mão na boca do mal, vamos dizer assim. Isso pensando no anjinho, no demoninho, né? No diabinho. Tipo assim, não, agora você não vai ter vez, não vai ter voz, realmente para que a gente possa se manter na reta intenção, na busca por aquilo que Jesus. E nas vezes, e aí quando eu falo que o que me leva a refletir nesse evangelho é essa questão, porque às vezes que eu me permito ouvir esse mal, essa inclinação, essa má inclinação, é aonde sou roubada, eu sou, né, muitas vezes destruída ou até mesmo traz de morte. Não é espírito de morte de realmente morreu fisicamente, mas aquele sentimento, né, aquela frustração ou até mesmo às vezes que eu permito que a tristeza entre dentro do meu coração, entre dentro das minhas ações, entre dentro dos meus pensamentos, também é uma permissão minha. Então, para mim, esse evangelho vem mesmo como Jesus dizendo: volte a mim, né? Volte ao seu olhar em mim, para que você não permita que o ladrão venha para matar, roubar e destruir. Roubar aquilo que a gente tem de inocente, né? Dos meus maiores conflitos é como eu gostaria de voltar a ser como criança. Porque a gente olhava o mundo de uma forma muito linda, a gente olhava as pessoas de uma forma, né? Tudo é bonito, tudo é simples, e como crescer nos faz diferente, nos faz ver coisas que muitas vezes nós gostaríamos de não ver, né? Tipo, porque não agrega em nada eu perceber uma má atitude no outro, né? Se essa pessoa não querer mudar isso dela, isso só vai mudar a visão que eu tinha dela. Então, o que me agrega, né? Agrega no quê? É como minha mãe sempre diz, é a dor do crescimento. E eu digo assim, né, para as pessoas, e digo hoje nesse partilha, como é doído crescer. Porque a gente vai percebendo o mal que existe também, as más inclinações que existem em nós, porque não somos santos, não somos bons o tempo todo, não somos perfeitos. É essa luta entre o bem e o mal o tempo todo, né? E muitas vezes tem hora que o mal também supera o bem. E vice-versa. E pode ser que muitas mais vezes, pelos nossos valores, pelas nossas inclinações, a nossa consciência, como a Lu falou, até penso que por isso que Deus, né, nessa intimidade, deixa o Espírito Santo, porque sabe das nossas inclinações, né, tanto que a gente precisa do Espírito Santo, nesse sentido, porque ele sabe também que nós temos esse ladrão, que também é uma voz que também está no nosso interior, assim como nós temos essa voz que nos orienta para o bem, né? Então, para mim, esse evangelho me leva a refletir a isso. Volte-se a mim, volte ao pastor, que é o pastor, é aquele que cuida de mim, mesmo sabendo da minha boa inclinação e da minha má, né? E que ele quer o quê? Ele
espera que ele confia em mim, assim, ele coloca todas as expectativas e fica o dia inteiro torcendo para que eu não dê voz, não dê ouvidos, na verdade, à voz das más, né? Então, é isso. Então agora vamos para aquele momento em que destacamos aquilo que da leitura foi mais difícil pra gente, difícil de engolir, difícil de aceitar. É o momento espinho na carne. Espinho no meu corpo. E quem começa sou eu mesma. Irene, brincadeira. É, Eu mesma, Irene. foi o meu espinho na carne aqui em relação, trazendo essa questão de ser o próprio assaltante, né? O assaltante de nós mesmos, digamos assim, ou dar ouvido a isso, são as pequenas corrupções do dia a dia, assim. Pequena, não retiro pequena, porque corrupção é corrupção, seja grande ou pequena, né? Até retiro. Mas são aquelas corrupções que a gente acaba fazendo no dia a dia e acha que tá ok e passa por cima disso, né? Não percebe. Vou citar algumas aqui que eu mesma faço, né? Infelizmente. Já fiz alguma vez, estou tentando corrigir, mas já fiz. E não tenho certeza se não voltarei a fazer. Por exemplo, né? Quando você fura uma fila, né? Você sabe que tá errado. A voz de Deus, ou a consciência, se você preferir, tá dizendo para você, não faz isso. Tem o seu lugar, fica ali. Mas, né, a gente fala, acho que dá para ir ali, ninguém vai perceber. Acelerar um carro para passar o outro ali para pegar um estacionamento melhor. Uma que nossa, que Isso é essa é feia. corrupção. São pequenas, né, mas como se São. Não, mas assim, se você parar pra pensar, lógico, tô falando de coisas que eu fiz, que faço, Ah, mas inclusive, né? você tá pensando em você mesmo, né? Então Outra que eu fiz algumas vezes, depois eu fico, ai, não devia ter feito isso. Que é, por exemplo, tá no elevador e de repente tem uma pessoa se aproximando, ela também vai subir, mas você tá com mais pressa. Aí você não espera ela, tipo, Ai, já que fiz. pena. Tipo, foi. Ai, não deu, já tava, tipo, não segurar a porta pra pessoa. E o que minha cabecinha justificava? Ai, não, tô com pressa. Ai, não, tem coisas mais importantes pra fazer, não tem problema ela esperar um pouco. Ah, eu tenho tal coisa. Ah, não, já tô atrasado. Alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Que me vem. E essas justificativas são, na verdade, eu acho que são o assaltante de dentro da gente falando pra gente. Ó, não, você sabe muito, né? Falando pra gente, faz que não tem problema, faz que não tem problema. E tentando abafar a voz de Essas Deus. vozes que a Mariane falou tão bem. Exatamente. Abafar a voz do anjinho bom, né? Assim, É. é o diabinho falando e abafando a voz do diabinho, enquanto o anjinho falava, não, você sabe que não tem que fazer isso. Você sabe qual que é a resposta, você sabe qual que é o certo a ser feito, né? E enquanto isso, o diabinho, não, foi só uma vez, daí você não vai fazer mais. Tipo assim, né? Ninguém nem vai perceber. Ninguém nem vai perceber, exatamente. Só que você sabe o que você fez. Então, pouco importa se ninguém percebeu, você sabe. Você e Deus, né? Exatamente. Então, eu só coloquei alguns exemplos aqui, mas é um espinho na carne meu, porque acho que algumas pessoas podem corresponder. Mas tem outros tipos de corrupção que eu pratico né, e eu vou tentar, né, dar voz ao anjinho. Deixar o diabinho de lado, quietinho, amarrado, como fala, amordaçado. O meu, assim, é um meio de segurança de ser uma falsa profeta, sabe? Porque falar aqui, por mais descontraído, às vezes a gente dá umas risadas, faz umas piadas, é uma responsabilidade, né? É um testemunho de quem diz acreditar em Cristo. E aí eu fico também pensando nisso que você falou, será que eu realmente estou, primeiro, conseguindo conectar as pessoas com Jesus ou não, né? Será que as minhas atitudes, pequenas atitudes, estão sendo condizentes? Que às vezes isso que você falou, às vezes é uma atitudezinha que parece boba, mas que é um exemplo, né? Nossa, porque agora que você falou essa bobinha bobinha, é boba, mas é grande. Do elevador, eu fiz exatamente hoje isso. Olha, eu juro que eu não sabia. E aí eu fiquei agora me perguntando, nossa, se eu tivesse esperado, a pessoa não vai lá, tipo, e agradece, assim, nossa, muito obrigada. Não é bom, assim, receber, às vezes, quando você dá a vez pro carro da frente que tá tentando sair. É legal fazer o bem, assim, mas às vezes a gente tá da voz pro, não quero entrar com mais de uma pessoa. Aqui dentro tô com pressa.
Então é isso. Então, o meu espinho na carne também é tudo isso que vocês falaram e mais um pouquinho. Bem ali no versículo 5, diz ali que as ovelhas não seguem o estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. E aí, tipo, às vezes, muitas vezes, muitas, não sei se é muito, mas eu falo assim, no sentido de, tem momentos, a meu espinho na carne eu estou sendo essa ovelha que reconhece a voz do pastor, ou pode ser que eu esteja, ao invés de fugir, eu esteja ouvindo a voz desse estranho, né? Ou me colocando em prova disso, na dúvida disso. Não no sentido de que, tipo, a gente não sabe qual é a verdade, não conhece, mas no sentido de tudo que a gente tem vivido ultimamente. No sentido de que a gente cresce, nesse mesmo sentido da reflexão, que a gente começa a ter conflitos internos, externos, e isso também me faz não deixar de ser ovelha, mas às vezes dar ouvidos a estranhos, aqueles que não é verdadeiramente o pastor, né? Então, esse é o meu espinho na carne, porque é nesse sentido de, tipo, eu conheço a voz, eu tô percebendo que essa voz tem aquele. Sabe quando às vezes a gente fala assim, parece fulano, mas não é? Sabe aquela coisa? Tipo, a voz é parecida, ou fulano parece com aquilo. Quando a gente se deixa confundir, né? Quando a gente vai para uma faculdade, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a vida social, muitas vezes a gente se deixa levar por outras verdades, né? Uhum. Porque todo mundo está falando isso, ou porque eu tenho vergonha de assumir o que eu penso. Eu tenho uma grande dificuldade de superar a minha preocupação do que o que os outros estão pensando. Então, é como se eu quisesse saber o que cada um está pensando ao meu respeito. Então, assim, é, é algo que é uma luta, por quê? Porque eu estou querendo ser Deus, porque só Deus tem esse controle, só Deus tem esse poder, né? Então, saber o que o outro pensa, qual é a necessidade disso? E outra, às vezes o que você faz pode fazer bom ou ruim, o que ele vai pensar, ele vai continuar pensando, né? Exatamente. E às vezes nem faz diferença. E às vezes, Uhum. muitas vezes, acontece muito. Mas fulano nem tá pensando isso. Né? Sabe as coisas que a gente cria na cabeça? As coisas que a gente deixa de viver achando que o outro tá pensando isso, ou tá falando isso, né? Então, é nesse sentido. E eu percebi que isso se tornou uma realidade na vida a partir do momento em que teve essa dor do crescimento. Então, eu acho que essa é a dificuldade de crescer, né? Perceber que a gente muitas vezes se afasta da, da verdade, do amor, daquilo que Deus quer pra gente. E aí dá ouvidos a estranhos, ouvidos a coisas que não são verdadeiras, são falsas, né? Em vez de fugir, que é o que deve fazer a ovelha, né? Por isso que eu disse que o meu espinho na carne é saber se eu sou essa ovelha, é entender que às vezes eu acabo fugindo da verdade. Mari, é bem isso. Às vezes a gente ouve tantas outras vozes e que nem você falou, acolhe tanto essas verdades que são falsas, que depois nem a gente se reconhece. Dory, tá vendo alguma coisa? Ai, alguma coisa me pegou! Fui eu, desculpe. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem poderia ser? Sou eu. Você é minha consciência? Eu sou sua consciência. Faz um tempinho que a gente não conversa. Como vai? Não dá pra reclamar. Tem momentos da vida assim, nossa, essa sou eu? Eu não. Exatamente. Se autocorrompe, né? Faz coisas
que não era o que você queria. E você sabe quando é, porque você fica mal depois, não é? Tipo, um negócio meio assim. Uhum. A gente sabe, porque fica amargurando ali, né? Fica remoendo É, aquilo lá tem e você um fala, putz, não vazio, na devia, não verdade, devia. né? Porque não faz sentido você agir de acordo com o que o outro age, porque o outro tem um significado, tem um porquê, né? Então fica aquele eco, né, no vazio. Então agora vamos para aquele momento em que destacamos aquilo de melhor nos atingiu nessa leitura, aquilo que nós mais gostamos, aquilo que mais nos edificou. É o momento glória. E começando por mim, meu momento glória, na verdade, foi bem fácil de escolher para mim, tanto que, assim, na nossa ordem aqui, a gente faz o spin na carne antes, mas na hora que eu li, na hora que eu tava lendo no evangelho, eu falei, nossa, isso é muito glória. E já anotei, tipo, veio antes o glória pra mim, e o spin na carne. Eu falei, nossa, preciso anotar isso aqui antes que eu esqueça. Que é o trecho que diz, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa ideia da entrará e sairá e encontrará pastagem, para mim é muito da ressurreição, assim, veio muito bonito para mim, porque você entrou, você ouviu tudo e você vai sair, vai ter um momento em que você vai sair. E se tudo der certo e você, né, fizer conforme seguir a voz de Deus, você Passar vai por todas sair as e vai encontrar etapas, pastagem. as fases, né? Exatamente. Você vai sair e vai encontrar pastagem, que é, tipo, tá ali pra você, tá ali, aquele momento maravilhoso, chegou ali. Do quentinho. É um momento de paz, um momento de, né, de estar saciado, né? Você vai encontrar vai estar saciado, vai ter essa vida em abundância nesse momento. Então eu gostei muito dessa analogia, assim, eu senti como uma analogia à vida eterna mesmo. Então eu gostei Muito bastante. bonito. Achei muito poético. E eu nem tinha Tipo, dá pensado. vontade, mas não tô pronta ainda, né? Aquela coisa. Se a gente ouvir a voz, vai entrar, mas vai sair, né? Tá ali É. falando, ó, não adianta você achar que isso aqui é o que vai ficar pra sempre, não é. Mas quando você sair, vai ter a pastagem. Eu achei muito Muito conforto. bonito. A minha é bem lá no finalzinho, que é aquela, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, para mim, isso é uma afirmativa e é a prova de que Deus quer ver a gente feliz. E ele até ensina como. Então, a gente sempre faz aquelas perguntinhas: por que existe tanta dor e sofrimento no mundo? Porque são condições humanas, mundanas, muitas vezes consequências dos nossos atos. Porque a gente ouve, e como a Mari falou, ninguém é perfeito, a gente tem as duas vozes dentro da gente, mas se a gente deixar a voz de Deus falar mais alto, a gente vai ser feliz. Então, e que essas coisas não são as coisas do reino de Deus, porque ele veio para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, para mim isso é muito reconfortante, sabe? Eu sinto uma gratidão de ler isso. O meu momento glória é ali, assim, as ovelhas escutam a sua voz e ele chama as ovelhas pelo nome. Então, para mim, tem essa questão de intimidade, né? Porque só quem realmente é íntimo sabe seu nome, né? Sabe como te chamar, que você vai gostar, né? Que você vai ouvir mais rápido. Eu tenho muito receio quando as pessoas me chamam Mariane. Aquela coisa assim, eu quero ouvir, mas não sei se eu quero. Aquela questão de, tipo, é bronca ou é fumo que vem, né? Então, tipo, quando me chamam de Mari, já é uma coisa mais normal, suave, tranquilo, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Aparente. Então, pode continuar pisando nesse terreno, sabe aquela coisa? E, Uhum. e essa questão, assim, é no sentido também de reconhecimento, né? De conhecer e reconhecer. Então, ele chama pelo nome. Me remete àquela passagem que diz que Jesus tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos, né? De como nós somos importantes, como nós somos especial, como nós somos únicos, né?
mesmo sabendo que existe milhões, bilhões, trilhões, não sei quantas pessoas neste mundo, Jesus me conhece pelo nome. E ele me chama pelo nome. Por quê? Porque aos olhos dele, eu sou única. Eu sou a Mariane, a Mari, que ele chama. Esse é o momento Glória. Eu achei, nossa, que engraçado. Achei que todo mundo ia pegar o mesmo Glória que o meu. Eu E também foi tudo achei. diferente. Então agora chegou o momento Boa Nova. Prepara. Onde nós damos uma dica, um filme, um livro. E começamos por você, Lu. Valeu, Mari. A minha boa nova não tem nada de nova, mas é renovada, aquela assim, né? Não é nova porque, gente, essa música, acho que até os mundanos conhecem, pra não falar outra palavra que você não gosta. Até todo mundo, gente. Quem não é de igreja conhece essa música, mas eu vou falar de uma versão que eu gosto dela. Trazendo, me veio ela por causa da leitura mesmo, tá? Que é Amar como Jesus Amou, Padre Zezinho. Todo mundo conhece essa música, né? Sim. E É tipo tem uma versão. Evidências. É tipo evidência. É verdade. É tipo É evidência. No Evidências Brasil, versão conhece. católica. Exatamente. Isso. Não adianta falar que não conhece, que conhece. Todo mundo Né? conhece, ou pelo menos ouviu alguma vez na vida. E a versão que eu gostaria que as pessoas ouvissem é a versão da Fernanda Takai, que é a vocalista do Pato Fu. Acho que não sei se eles ainda tocam juntos, né? Não sei se existe a banda ainda. Mas é a vocalista do Pato Fu, chama Fernanda Takai, e ela gravou com o padre Fábio de Mello essa música. E ficou muito fofa. Ai, não E vi. uma versão meio com carinha de videogame, assim, uns toquinhos. É bem moderninha, tá? A versão, já digo, é meio moderninha, mas assim, a voz deles, né? Que vocês lembram da voz do padre Fábio de Mello. A voz da Fernanda Takai também é super doce, ficou uma versão super fofa. Eu gosto muito de ouvir essa versão. Então convido vocês a ouvir Amar Como Jesus Amou, versão da Fernanda Takai com o padre Fábio de Mello. O meu é um pedido para você, é claro, se você tiver condições, seja através de auxílio financeiro, ou alimento, ou roupa, enfim, ajudar algum projeto que, que está abraçando alguma causa na sua comunidade durante esse período de crise que é tão sério, né? Eu não vou citar nenhum em particular, porque, graças a Deus, nós temos gente de lugares diferentes. Então, mas com certeza vocês devem conhecer quem esteja arrecadando esses fundos para ajudar quem mais precisa. Então, procura aí um projeto mais próximo de você e ajuda. E se você não pode ajudar e precisa de ajuda, peça ajuda. Que várias pessoas querem ajudar e às vezes não sabe como. É isso. É isso, então, o meu também é quase como um pedido, mas eu acho que coloco como um exercício, que seria, nós fizemos ontem uma experiência, né, por causa da pandemia, de uma oração na casa de uns amigos. Lógico que a gente não pode ir na casa amiga, mas no sentido assim, foi eu e só mais 2 pessoas por causa do grupo de oração. Mas o intuito desse exercício seria de você, junto com o seu familiar, seu ente querido aí na sua casa, fazer um momento de prece, né? Prece, meditação, mas que seja unindo todos aí de vocês, pedindo pela a mesma intenção, né? Hoje esse evangelho foi dizendo o quê? Que aqueles que eram falsos profetas eram aqueles que pensavam somente em si. Então, que a gente possa se unir em família, né? Eu acho que é essa a maior das riquezas, das primeiras comunidades, né? Olha como eles se amam, no sentido de fazer um pedido, uma prece, um momento de silêncio, a forma que você achar melhor, colocando um fundinho musical ou algo nesse sentido, que pudesse fazer uma prece, mas para todo mundo, o mundo inteiro, né? Para que a gente possa unir numa corrente, vamos dizer assim, uma corrente do bem, para que isso acabe logo, né? Que a gente possa a retomar, não somente retomar pensando nas coisas que eu quero, não nesse sentido, mas pensando nas pessoas que estão morrendo, pensando que é uma doença, né? Pensando nesse sentido. Então,
unir-se à dor do outro, né? Unir aquilo que o outro está sentindo. Isso é ter compaixão, né? Isso é olhar pelo outro, isso é viver o que o outro está vivendo. Então eu convido você, desafio você, né? Você ir na sua casa, né? Eu moro com minha mãe, então fazer esse momento por alguns minutinhos, 15 minutinhos que seja, mas que nós possamos fazer assim essa prece pelo mundo, né? E eu tenho certeza que Deus não vai deixar de ouvir essa intenção, né? Agora estamos nos aproximando do fim. Oh, Esperamos que tenham gostado. Mas, caso vocês queiram mandar críticas, comentários, sugestões, especialmente sua partilha, onde estamos? Onde podem encontrar nosso contatinho? Nossos contatinhos, redes sociais, Facebook, Leiga Partilha, Instagram, @Leiga Partilha, e também tem o e-mail. A gente recebeu um e-mail muito bonito essa semana, de uma partilha, mas eu vou partilhar também nas redes sociais com vocês. Que o nosso e-mail é leigapartilha@gmail.com. Lembrando aos ouvintes que estamos com um sorteio lá no Instagram, conforme a Alexia mencionou no início do episódio. E Mari, onde estamos disponíveis para sermos ouvidas? isso, vamos lá. Então, o podcast, né, está disponível no Anchor, no YouTube e no Spotify e no Google Podcast. Isso. Então, compartilha, né? Envia para os seus amigos, envia para aqueles que não são tão amigos ainda, não tem problema, mas compartilhe. Muito obrigada por ficarem conosco até agora. Então vamos dizer tchau em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!